Bem, pessoal, a gente fala do século XIX, né, com as consequências da vinda da família real para cá. Isso foi em 1808, em fevereiro de 1808. Assim que eles chegam, eleva-se a condição do Brasil a Reino Unido de Portugal, quer dizer que tinha o mesmo status de Portugal. Abrem-se os portos para as nações amigas, ou seja, para a Inglaterra. Cria-se o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a imprensa régia. E, com tudo estabelecido, Dom João VI proclama a necessidade, né, ele decreta a ordem para que se construa um teatro decente. Então, um ex-barbeiro agregado do palácio chamado Fernando de Almeida, se oferece para construir o teatro. Para isso ele ganha 6 loterias, isenção alfandegária, e as pedras que foram inicialmente compradas para serem de uma fortaleza, depois tinham sido prometidas para uma catedral, e acabou virando um teatro. Em outubro de 1812, no aniversário do rei, inaugura-se o Real Teatro de São João. Esse teatro passa a ser o centro cultural, social, político, econômico e tal do novo reino. Porque as pessoas iam ali para verem e para serem vistas. A família real em peso estava lá. A nobreza aqui do Brasil estava lá. Muita nobreza veio de Portugal para cá, mas havia gente importante aqui também. Isso acaba criando a necessidade de aparecerem mais teatros. Vão aparecendo outros edifícios destinados à prática do teatro no Rio de Janeiro. E logo isso aumentando também nas principais cidades do Brasil, como Olinda, Salvador, Santos, Campinas. São Paulo tinha lá uma casa de comédia que durou algum tempo. E São Paulo era apesar de ser a capital da província, era uma cidade pobre, pequena, acanhada. A única coisa que tinha que dava algum agito para a cidade era a Faculdade de Direito, que surgiu ali um pouco antes da metade do século XIX. Então, e aí vamos dizer que se cria aí um círculo virtuoso. Apareceram mais teatros porque tinha mais gente para ir a teatro. Da mesma forma, as companhias de teatro portuguesas lá de Lisboa, que se apresentavam para a corte, tendo saído lá a corte, as companhias portuguesas vêm para cá. Então, o nosso teatro, de repente, se vê agraciado com a presença de companhias portuguesas, que vão se apresentar no Rio de Janeiro, sim, mas o Rio de Janeiro acaba sendo pequeno para tantas apresentações. E aí você tem nessas capitais, nessas cidades maiores, o início, a princípio tímido, depois forte, início de uma vivência teatral. E quem descia de navio, como eu falei, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, talvez São Paulo, Campinas, quem saía de Santos ia parar lá em Buenos Aires. E de lá fazia a volta, porque essa viagem durava meses. E juntando com as temporadas, podia dar mais de ano. Então, dava tempo de todo mundo circular. Era um grande afluxo de companhias que vinham para cá. Essa proliferação de teatros tem, então, como consequência, o aumento do número de companhias teatrais.
Essas companhias eram formadas por portugueses, mas conforme a companhia vai se estabelecendo aqui, e isso vai durar aí anos, de repente faltava uma atriz, faltava um ator, e não havia algum ator ou atriz português a quem se contratar. Então foi aí que brasileiros começaram a ser aceitos pelas companhias portuguesas. E aconteceu uma coisa curiosa. Um rapaz chamado João Caetano dos Santos, ali do Rio de Janeiro, foi contratado por uma companhia portuguesa em 1827. A data está aí no roteiro que eu mandei para vocês. Ele estreou em teatro, fazendo um papel pequeno. Os papéis tinham uma hierarquia naquela época. Essa hierarquia está estabelecida, já veio, isso veio da França, isso veio de Portugal, vai atravessar todo o século XIX, mas o curioso, e eu vou entrar nisso quando entrar no século XX, o curioso é que esse teatro, que tinha uma hierarquia, quando chega o século XX, essa hierarquia praticamente não existe mais na Europa, mas aqui no Brasil isso vai até a metade do século XX. Mas me adianto, volta lá para o século XIX. Esse rapaz, então, começa no pé da carreira em 1827. 1827. 28, 29, 30, 31, 32, 33. 6 anos depois, em 1833, ele estreia a sua companhia. Deu para entender? Este cara que nunca tinha visto uma escola de teatro, esse cara que podia ter assistido muito teatro, mas não tinha onde estudar, esse cara entra numa companhia portuguesa e ele tem um talento tão grande. Esse camarada, como eu dizia, era dotado de um talento tão excepcional que em 6 anos ele vai do pé ao topo. Ele chega num ponto em que ele não pode mais ser promovido. Ele bateu no teto, porque o papel principal era do dono da companhia, que tinha que ser português. Então ele sai e funda a Companhia Dramática João Caetano, em 1833. João Caetano tem uma série de méritos em sua carreira. E eu acho que o principal deles é ter lutado para que tivéssemos mais atores e atrizes brasileiros. Isso é muito importante, porque o pensamento menor diria assim, poxa, ele ter uma companhia de atores e atrizes brasileiros, ele atrairia o público interessado nessa configuração de companhia. Se ele arrumar concorrência para ele mesmo, é um tiro no pé, não é? Não. Um pensamento maior vai dizer o seguinte: quando as pessoas se acostumarem com o fato de que há muitos brasileiros em cena, a gente deixa de ficar comparando quem é melhor, né, se portugueses ou brasileiros. E aí a gente vai assistir o espetáculo que melhor, que mais nos agradar, que mais nos interessar. Ou vamos seguir este ator porque eu gosto dele, aquela atriz porque eu gosto dela, independentemente da sua nacionalidade. E ele faz uma série de coisas interessantes. Ele faz, por exemplo, uma viagem, né, à Europa com a sua companhia. Isso 30 anos depois, 1860, ele vai para a Europa, ele se apresenta em Portugal, em Portugal ele se apresenta, e assim, foi mais um, não era, desde 1860, nós já estávamos lá, quem governava Portugal já era o filho de Dom Pedro I. Dom Pedro I era primeiro aqui, mas foi para lá como Dom Pedro IV. E já estava no trono Dom Pedro V, filho dele. Mas ele se apresentou perante o rei, ele esteve em Paris e tomou contato com o que havia de mais moderno em teatro, lá em 1860. Mas não só isso. Então ele fala, olha, um brasileiro que foi a Portugal.
É interessante. Mas as coisas que ele fez aqui eu acho mais interessantes. Precisamos de mais atores e atrizes brasileiros. Eles precisam de uma formação. Vou abrir uma escola. Pouquíssimas pessoas apareceram. Se hoje a gente ainda tem preconceito, né, de ordem moral em relação a nós e aos nossos colegas de cena, imagina em 1830, 40, 50. Assim, ele não esteve vencido. Ele já era um cara consagradíssimo. Não apareceu ninguém para a escola dele. Tudo bem. Ele pegou as aulas que ele havia preparado, juntou tudo e lançou como um livro chamado Lições Dramáticas, em 1862. Esse material mostra qual era a formação dele. Ele era assim, fruto da escola francesa, que dava muita importância ao dizer, né? Ao declamar bem o texto, até porque a maior parte dos textos era em versos. E ele, nesse livro, ensina muito bem, ensina coisas que para nós são espantosas, né? De como você divide a respiração para dizer determinada frase. Aquilo que a gente diz hoje em dia de partiturar um texto, aqui eu subo, aqui eu desço, aqui eu dou uma pausa, aqui eu acelero. Ele já fazia isso. Numa época em que as peças eram em versos e se fazia a declamação métrica, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coisa. Ficava essa coisa muito cadenciada. Ele contribui para quebrar essa declamação métrica. Então ele diria, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá e as aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É um outro jeito de dizer, ainda que o texto esteja em verso, ele não esteja mudando uma palavra. E ele chegou a constituir uma espécie de concurso de dramaturgia. Não um concurso, assim, ele formou um júri permanente para selecionar textos para a montagem da companhia dele. E ele montou alguns, mas isso ainda não foi o pontapé inicial para uma dramaturgia brasileira. Se você for contar na ponta dos dedos, nesses projetos todos, ele teve mais frustração do que sucesso. Mas como eu queria, na minha trajetória artística, teatral, ter contribuído com tantas empreitadas em prol do teatro brasileiro como ele, que não fez isso para ganhar dinheiro, porque ele ganhou muito dinheiro com o teatro. As pessoas corriam para vê-lo. Ele ganhava dos espectadores joias, grandes joias de ouro, diamantes, pedras preciosas. Ele ganhava da plateia, porque era um costume que havia de se presentear os grandes intérpretes. O costuminho que podia voltar. João Caetano dos Santos. O que mais? Nós vamos ter agora a origem estética do teatro brasileiro. Em 1838, deu-se aquilo que os historiadores modernos chamam de a verdadeira origem do teatro brasileiro. Eu chamo de origem estética do teatro brasileiro. Por quê? Porque esses historiadores consideram que o teatro brasileiro começou quando nós começamos a ter um teatro
profissional brasileiro, uma frequência de público interessado em ver representações profissionais, que falassem de coisas nossas, né, de coisas brasileiras, que valorizasse a arte brasileira, daí essa ligação com estética. Então, em 1838, estreou uma peça chamada Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de autoria de Gonçalves de Magalhães. Antônio José é o Antônio José da Silva, o judeu, aquele que morreu na fogueira, lá em Portugal. E o Gonçalves de Magalhães estava trabalhando na França a serviço do governo brasileiro. Lá ele pegou justamente o que veio a ser a Revolução do Romantismo, que estreou lá em Paris em 1830, com muito tumulto, muita confusão. Mas, com o passar dos anos, o romantismo foi se consolidando. Assim, o Gonçalves de Magalhães tomou contato com esse romantismo consolidado e escreveu uma peça, falando de um personagem do passado da história do Brasil. Essa peça, se você for ver mesmo pelos moldes românticos, ela até nem é muito romântica, porque ainda guarda muita coisa em verso, que era do período anterior, do neoclassicismo, mas já foi feita com a intenção de ser romântica. O romantismo no Brasil tem uma coisa de curiosa, né? De curioso, perdão. O romantismo é, como tanta coisa naquele tempo, apenas uma casca, apenas um nome, uma grife. O romantismo não tem a ideia política que tinha o romantismo europeu. Então, não tinha o embate contra a burguesia e os valores burgueses, porque nós não tínhamos burguesia nem valores burgueses. O que mais se almejava no Brasil era passar a aristocracia. Era envolver-se com política. Já no século XIX, isso era profissão, infelizmente. Então, os nossos autores românticos pegaram a forma romântica, o jeito romântico de contar a história. E aí nós tivemos alguns autores que, mais uma vez, curiosamente, vocês conheceram em aula de literatura. Só que vocês conheceram todos esses caras aqui como poetas. E os autores do período realista ali, vocês conheceram todos como romancistas. Por que nossos professores e professoras de literatura e tal não reforçam o fato de todos eles terem sido dramaturgos? Porque alguém decidiu que isso não está no programa. Não cai no vestibular. Enfim. Além do Gonçalves de Magalhães, os autores do período romântico, nós temos Álvares de Azevedo, famoso autor da Lira dos 20 anos, que deixou uma peça de teatro chamada Macário. Que ele queria que estivesse à altura do teatro grego, do teatro shakespeariano e do teatro alemão, do romantismo de Schiller e de Goethe. E esse cara que morreu com 20, 21 anos, já conhecia esse teatro de outros países, conhecia essa dramaturgia e dizia: nós aqui estamos largados nesse tédio monumental, temos que fazer uma coisa forte de dramaturgia como é feita na Europa. E aí ele faz Macário, que um dos personagens da peça é o próprio demônio, é o diabo em pessoa.
que vem tentar o Macário. O Macário é um cara muito cabeça, muito moderno e tal, muito instruído, e ele acha que o mundo é uma bobagem. Aí o demônio aparece para ele e diz: tem certeza, garoto? Eu vou te mostrar umas coisas que você não conhece. É muito parecido com o Fausto do Goethe. Casimiro de Abreu deixou uma peça só também, chamada Camões e o Jau. Jau é J-A-U. Jau significa javanês, aquela pessoa que nasceu na ilha de Java. E a peça em que aparecem Camões, o Camões é o poeta Luís de Camões, e aparece Camões e um escravo javanês. E o Camões está numa de horror, está desesperado, coitado, está arrebentado, chateado, e porque o Camões, na vida real, o Camões morreu na miséria. Né? E apesar dele ter escrito a obra que deu berço à língua portuguesa, né? São os Lusíadas. E o Camões diz: não, tudo isso é bobagem, é vaidade, é bobeira, e esta porcaria aqui eu vou jogar ao fogo. Ele vai atirar o fogo e o escravo impede. O Jau o impede de fazer isso, porque aquilo que ele ia atirar ao fogo era o manuscrito dos Lusíadas. E Castro Alves, nosso maior poeta romântico, não sei o quê, também escreveu ali, arriscou em teatro. Ele escreveu uma peça chamada Gonzaga ou A Revolução de Minas. A Revolução de Minas é a Inconfidência Mineira. E Gonzaga é o Tomás Antônio Gonzaga, que era poeta, além de inconfidente. Castro Alves talvez não, foi certamente o mais político de todos eles, porque estava envolvido na causa abolicionista. E temos um texto para ilustrar esse período aí, que é uma peça chamada Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias, outro grande poeta romântico, e que escreveu alguns textos. Gonçalves Dias foi buscar todas as suas inspirações na Europa. Então ele escreve a Leonor de Mendonça, por exemplo, se baseia num fato que aconteceu em Portugal por volta de 1520. Essa peça é chamada O Otelo Brasileiro, porque um nobre, o Duque de Bragança e Guimarães, casado com Dona Leonor de Mendonça, a duquesa, ele desconfia que ela o trai, e um dia ele julga ter dado flagrante nela. O cara não estava mais no quarto. O público sabe que o cara tinha andado por lá, um jovem. E esse jovem falou para Dona Leonor: eu vos amo, senhora. E ela diz: eu também vos amo, senhor, como a meus filhos. Agora saia. Ele saiu, mas ele deixou cair lá uma fita de mulher amarrar cabelo lá na época, e tinham cantado a pedra pro Dom Jaime, pro Duque. Disse: olha, o cara tá com uma fita dela que ele achou e ele vai devolver hoje. O cara entra no quarto, arromba o quarto da mulher, ele com homens armados e tal. Cadê? Ele acha a fita no chão. E a condena à morte. Aí mais não conto, que é para vocês lerem a peça, porque é boa pra caramba. Ela é a melhor peça brasileira, o melhor drama brasileiro do século XIX. Recomendo a vocês enfaticamente que conheçam essa peça. Veja que na França, em 1850, surgiu o realismo, com a Dama das Camélias. Em 1852, um grupo de empresários construiu um teatro no Rio de Janeiro para imitar a última moda que vinha de Paris, o teatro realista. O berço do realismo francês era um teatro chamado Gymnase Dramatique, ginásio dramático, que foi o nome do teatro que eles abriram no Rio de Janeiro, Teatro Ginásio Dramático. E eles contrataram um cara que não existia ainda a figura do diretor, mas ele era mais ou menos isso, o líder da turma lá do Teatro Gymnase Dramatique. Contrataram um cara aqui para ele os ensinar a montar uma peça realista.
Então, em 1853, mais ou menos, a gente já tinha peça realista. Estreou em Paris em 1850. A moda estava começando em Paris e já era moda aqui. Em 1855, surge a nossa primeira peça realista brasileira, de Joaquim Manuel de Macedo, uma peça chamada O Primo da Califórnia. É curioso notar que, enquanto o realismo europeu apoia, demonstra os valores da burguesia, aqui no Brasil nós não temos uma burguesia para mostrar valores. Então a gente vai transformar o teatro em uma série de peças de costumes, de crítica às nossas instituições sociais, não políticas. E isso vai ser a grande... Não políticas que eu falo, não se fazia uma crítica direta ao Estado, ao Império. Você podia criticar um político, mas não a política. Tá? E assim nós tivemos, como eu falei, Joaquim Manuel de Macedo com O Primo da Califórnia, e com uma outra que é o texto ilustrativo aqui, A Torre em Concurso. Se você ler A Torre em Concurso, você fala, não é possível. Isso aqui foi escrito em 1850 e pouco, ou foi escrito hoje? De tão atuais que são os temas tratados na peça. O Joaquim Manuel de Macedo também é famoso por ter escrito um livrinho que durante muito tempo foi adotado em escola para leitura, trabalho, que é A Moreninha, que virou filme, virou peça de teatro, virou novela. E a primeira versão, em Moreninha, quando foi lançada como um romance para jovens, fez muito sucesso. E o próprio autor falou, aqui tem ouro. E transformou a peça, o romance, em peça. Então, A Moreninha foi um outro texto de Joaquim Manuel de Macedo que deu muito dinheiro. Mais um é o José de Alencar, que famoso romancista do Guarani, Iracema e tal. Ele tem algumas peças, algumas comédias, como O Demônio Familiar, como Rio de Janeiro, verso e reverso, e peças a maior parte humorísticas, mas nem todas. Ele tem dramas pesados, por exemplo, como A Mãe, como O Jesuíta, que são dramas fortes, mas não são românticos, né, no sentido de valores românticos. E o grande, né, talvez o maior escritor brasileiro do século XIX, talvez o maior de todos os tempos, Machado de Assis, esse experimentou todos os gêneros de escrita, poesia, literatura, conto e tal, e, além da prosa, teatro, gênero dramático. E escreveu algumas peças, coisa mais de juventude, mas a peça mais famosa dele é uma peça muito gostosa, chamada Os Deuses de Casaca. Casaca era o apelido do teatro realista, o drama de casaca. Casaca era o paletó que os homens usavam, só que ele vinha até a metade da coxa. Era quase que um sobretudo. E Os Deuses de Casaca mostra uma alegoria se os deuses do Olimpo tivessem descido à Terra e ido morar no Rio de Janeiro. São tratados pelos nomes latinos. Né? Vênus se tornaria a vedete do teatro. Marte seria o chefe de polícia. Mercúrio, o mensageiro dos deuses, seria carteiro. E Júpiter, o mais importante dos deuses, qual será o emprego, qual será a ocupação que ele arrumaria na Terra? Não é política. Tem a ver com política, mas não é política. Banqueiro. Vamos falar com quem decide. E aqui eu abro um outro parênteses para dizer de três autores que vão simbolizar uma coisa muito importante que houve no século XIX.
Alguns autores, como esses três que eu vou falar, especializaram-se em comédia. E elevaram a comédia a um nível de qualidade absurdo de bom. Esses três caras são Martins Pena, cujo texto que eu recomendo a leitura é O Noviço. Muita gente fala, oh, ele critica a igreja. Não, é um rapaz que tem tudo para ser militar, que é colocado à força num convento. Ele não gosta, porque ele não tem vocação. Por que ele foi colocado lá? Porque é um golpe que o padrasto dele está dando na mãe. Se ele e a irmã dele estiverem internados em conventos, a herança da mãe, que tem uma grana, vai para o padrasto se ela morrer. E leia para ver como é que se sai dessa roubada. Disse um crítico literário lá do final do século XIX, chamado Silvio Romero, que se você perdesse toda a argumentação... O Martins Pena atua ali pela metade do segundo quarto do século XIX, em que ele começa, ele estreia como comediógrafo, também em 1838, e vai até a virada, até a metade do século XIX. Silvio Romero disse que se a gente perdesse toda a documentação explicando como era a vida no século XIX, mas sobrasse para a gente as comédias de Martins Pena, a gente reconstruiria a vida do Rio de Janeiro com perfeição. Porque ele foi o mestre, né, ele é considerado o pai da comédia nacional, e ele foi o mestre na comédia de costumes, que é aquela que critica os nossos costumes. Falar, mas então perdeu a graça, né, Vardy? Porque os nossos costumes de 1840 para 2020 não é muito, não? Então, não é. Uma, porque ele era um analista muito bom. Então ele foi fundo em algumas coisas que eram características da sociedade brasileira. E outra que certos costumes não mudaram até hoje. Numa das peças dele, que não é a melhor é o Noviço, mas uma peça dele que é engraçadinha, uma farsazinha, chamada O Caixeiro da Taverna, diz um rapaz que está reclamando da vida, que não tem dinheiro e tal, ele fala, eu fico trabalhando na oficina de latoeiro. Ele trabalha com lata, faz panela, fuzil, prato, tudo de lata. E ele fala, fico trabalhando na oficina de latoeiro com meu pai. E a gente sabe que só se ganha dinheiro, só se ganha algum dinheiro no carnaval, quando as pessoas compram aquelas seringas para jogar água umas nas outras. Melhor tivera feito meu pai se me tivesse mandado a São Paulo estudar leis. Hoje eu poderia... Aí você pensa, ele vai dizer, eu poderia ser advogado. Não. Ele diz, hoje eu poderia estar deputado. Queria ter ido a São Paulo estudar leis, não para ser advogado, que vai ter que trabalhar, mas para ser deputado. Tá? Costumes que atravessaram décadas e chegaram até nós. No terceiro quarto do século XIX, a gente tem um rapaz chamado França Júnior. Esse sim vai pegar muito mais firme a questão política. Ele vai criticar as nossas instituições políticas. A melhor comédia dele, sem dúvida, é Caiu o Ministério. Nós vivíamos um regime de monarquia parlamentarista e, quando havia um problema, caía o ministério. Aí o primeiro-ministro era obrigado a formar outro ministério. E caiu o ministério justamente sobre esse evento, né? O ministério caiu, e um deputado foi encarregado de formar um novo gabinete, um novo ministério.
E a vida dele, da família, muda da água para o vinho, assim, com uma assinatura que deram. Porque todos os políticos do Império vêm procurar o cara para ver se descolam uma boquinha. E ele vai enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo. E por último, tem um cara que veio lá do Maranhão para o Rio de Janeiro para arrebentar o nosso teatro. E fazer com que a gente pensasse grande em termos de, se a gente quiser, a gente pode ir para o exterior e fazer um excelente trabalho. Álvares de Azevedo. Perdão, Álvares de Azevedo eu já falei, é o poeta. É Arthur Azevedo, desculpe. Arthur Azevedo. Que vai, com 16, 17 anos, ele escreveu a primeira peça dele, que a gente monta até hoje. Uma pecinha, uma farsazinha chamada Amor por Anechins, que é uma belezinha. Recomendo a vocês. Amor por Anechins, Anechins com X. Anechim é um ditado popular, tipo, quem casa quer casa, em terra de cego quem tem olho é rei, e por aí vai. E tem um cara que é viciado em dizer Anechins, mas viciado demais, ele não consegue falar 2 frases sem meter um Anechim no meio. E daí vem várias situações engraçadas. Isso com 17 anos. Aí, quando essa peça estreia no Maranhão, os caras falam, rapaz, você não pode ficar aqui, você tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para a capital. Ele desce para o Rio de Janeiro, logo arruma trabalho na imprensa, nos teatros, ele é tradutor de francês, ele escreve peças originais, ele é crítico teatral e ele também tem um olhar muito fino, muito agudo para a sociedade brasileira e ele pega tudo o que a gente fazia de bobo, tudo que a gente tem de mais errado. Dê o nome que você quiser, bobo, errado, tonto. Ele bota uma luz em cima, ele escancara isso. A peça Mambembe Mambembe é a companhia teatral que não tem um teatro fixo, um teatro para ela. Então ela vai mambembando, ela vai pulando de teatro em teatro, daí ela viaja muito, viaja o Brasil inteiro, viaja o mundo inteiro, se deixar. Mambembe não quer dizer companhia ruim, peça ruim. Uma vez eu perguntei para ele, por que você acha que Mambembe é ruim? E teve uma pessoa, foi um aluno ou aluna, não lembro, que disse, porque lembra, sei lá, capenga. Eu falei, Mambembe, capenga, banguela. Parece ser uma coisa assim, mas não é. E essa peça está exatamente inserida numa campanha que esse cara faz pela construção de um teatro à altura da cidade do Rio de Janeiro, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele, Arthur Azevedo, morre sim, meses antes da inauguração do teatro. O teatro estava pronto já. Mas foi ele que encabeçou a luta pela construção de um teatro no Brasil que fosse de nível internacional. O teatro lá é de 1909 e esse aqui de São Paulo é de 1910. E aí você olha os estilos arquitetônicos dos dois, eles são bem parecidos. Nessa peça Mambembe, o personagem principal é o Frazão, que é o dono da companhia. Quando uma mulher assim, toda apaixonada por esta terra, ela diz, o Brasil é um país maravilhoso, não lhe falta nada. E o Frazão resmunga, só lhe falta um teatro. Que é isso pelo que eles estão brigando a peça inteira. A penúltima coisa a destacar no século XIX é o caso de um autor muito peculiar, chamado Corpo Santo. Vocês vão ver o nome dele escrito no roteiro. Você vai falar, tem um erro de digitação aqui. Não, não tem. O nome dele era escrito assim mesmo. Q-O-R-P-O, Corpo.
Pô, mas e o C? Ele tirou o C. Ele propôs uma reforma na língua portuguesa que eliminaria a etimologia histórica, né, e colocaria em lugar disso a etimologia fonética, aquilo que você ouve. Então ele, Corpo Santo, mudou o nome. Na grafia só, não mudou com nenhum documento. O nome dele era José Joaquim de Campos Leão. E eu falei que ele tem uma coisa muito peculiar, é o seguinte: esse cara, ele era muito inteligente, um cara que, quando morreu, deixou bens, deixou dinheiro, ele foi professor, ele foi delegado, ele foi juiz eleitoral, ele foi um monte de coisa. Onde? Na cidade de Porto Alegre, onde ele nasceu e onde ele morreu. Aí aconteceu uma coisa muito esquisita. Um belo dia, a mulher dele entrou com um pedido de interdição. Interdição judicial do marido e internação em manicômio judicial. Alguma coisa na cabeça dele tinha se entortado. Não se sabe exatamente o que. A gente deduz. Por quê? Ele ficou internado durante uns 2 anos e pouco. Toda a obra dramática dele, ele escreveu no hospício. Ele não se tem notícia de que ele tivesse escrito algum outro tipo de peça antes de entrar para o manicômio. Foi a estadia no... Então, assim, essa estadia no manicômio nos deu pistas importantes. Que essa interdição dele tenha acontecido em função de sexo. Por quê? Vamos ver os títulos das peças. A peça, inclusive, que eu recomendo aqui para a leitura, chama-se As Relações Naturais. Relações naturais significam exatamente relações sexuais. E ele fala, logo no começo da peça, que ele está escrevendo, preciso terminar de escrever isso aqui, logo alguém chama para fazer alguma coisa. Não, preciso terminar de escrever isso aqui logo. Quanto antes eu terminar de escrever isso aqui, mais cedo voltarei a gozar das relações naturais. Ele está com um apetite sexual. Numa cidade ultra provinciana, conservadora, como era Porto Alegre, na metade dos anos 1850, 1860, é de se imaginar que alguma referência a sexo fosse muitíssimo mal recebida, ainda que fosse pela esposa, dentro do casamento. Por que eu digo isso? Vejam os títulos das peças. Hoje sou um, amanhã outro. O marido extremoso ou o pai cuidadoso. Mateus e Mateusa. Certa entidade em busca de outra. Hoje sou um, amanhã outro. A separação de 2 esposos. Nessa, inclusive, tem uma cena em que um cara procura o outro e fala: você está aí, Zebedeu? Sim, Pafúncio, o que você quer? Eu te procurei por toda parte, eu precisava muito falar com você. Eu falei: não, eu que preciso falar com você. Então fala. Não podemos nos ver mais assim, não podemos nos encontrar desse jeito. O outro fala: mas não é possível, logo agora que nós íamos ter filhos. E o primeiro diz: não, é isso que você não está entendendo, nós somos homens, e 2 homens não podem ter filhos. Em 1860 e pouco.
100 anos depois ia dar confusão essa peça, encenada em São Paulo em 1966, 7, já ia ser uma peça escandalosa. E aí, o Corpo Santo ficou desaparecido como artista durante décadas. É gaúcho. E aí um outro gaúcho o ressuscitou numa tese de doutorado que se chama... que faz a ligação entre o Teatro do Corpo Santo e o Teatro do Absurdo. E ele diz, este cara é um precursor do Teatro do Absurdo. Isso foi no centenário da internação. No centenário da internação, ele... ele homenageou o Corpo Santo com esse livro, que ele faz um levantamento até do inventário do Corpo Santo para dizer, como é que um cara doido deixa bens como casas, dinheiro e etc. E as peças dele só podem ser montadas hoje, com o que a gente entende de estética hoje. O que a gente entende, vou me jogar na parede, vou dar com a cabeça na quina da mesa. Dá? Você não vai espantar mais ninguém. As pessoas podem te xingar, podem te tacar pedra e tal, mas você não vai chocar artisticamente mais ninguém. Mas você vai continuar a ser cobrado ou cobrada de coisas que eram o assunto da cobrança há 100 anos. Tá? Eu geralmente coloco o Corpo Santo aqui para terminar esta aula sobre o século XIX de uma maneira mais doída. E, enquanto, aliás, eu não passei. Eu ia pensar que se eu ia passar um vídeo para vocês, mas não vai dar aqui. Eu vou ver se eu acho um jeito de passar. Que é um videozinho sobre surrealismo. Porque disse lá o Guilhermino César, que escreveu a tese, falou que ele era precursor do teatro absurdo. Aí teve um outro aqui na USP que disse que não, ele era precursor do surrealismo. Eu olhei assim porque os meus DVDs estão aqui atrás, mas eu falei, não tenho como pegar aqui porque este computador não tem entrada para DVD. Mas só para ver um filme surrealista. E aí ele aponta, não, porque isso é a cara do surrealismo, está no Manifesto Surrealista. Aí a pergunta que não quer falar, afinal, Vardy, é ou não é precursor de alguma coisa e tal? Seguinte, o texto dele pode se parecer com o teatro do absurdo, pode se parecer com o surrealismo, mas tanto o teatro do absurdo quanto o surrealismo surgem em contextos sociais, políticos, econômicos muito sérios, muito delimitados. No caso é bomba atômica, Guerra Fria, falta de comunicação. Não é o caso do Teatro do Corpo Santo. Ele queria gozar as relações naturais. Ele queria voltar a ter sexo. O legal é que ele disse isso de uma forma poética, bem-humorada, às vezes muito engraçada e com uma simplicidade enorme. Ao final de uma das peças, afinal, tem mais de uma peça, acho que ele faz isso, mas ele escreve, quem quiser montar essa peça pode. Se quiser mexer alguma coisa no texto, também pode. Modernamente, aí sim, ele nos libertou a todos. E, por último, para encerrar mesmo, aquilo que muita gente acha que é um gênero brasileiro de teatro. Uma coisa inventada aqui, e não é. É uma invenção francesa, que tem na França, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália. Na Alemanha não, a Alemanha segue um outro tipo de linha musical.
essa linha musical de agora, eu estou falando do teatro de revista, que muita gente acha que é invenção brasileira. Não, ele, das formas teatrais inventadas no exterior, eu acho que ele é a que melhor se encaixa na cultura brasileira, o teatro de revista. Que surge como? As companhias francesas, ao final do ano, montavam um espetáculo para que os colegas das outras companhias pudessem ver os trabalhos uns dos outros. E assim reuniam-se o pessoal num restaurante e cada grupo apresentava lá aquilo que de melhor tinha feito, a melhor canção, o melhor esquete de humor, a melhor cena dramática, sei lá. Alguém mais esperto falou, rapaz, isso é um espetáculo maravilhoso. E aí passa-se a procurar espetáculos que tenham em cena bom humor, malícia, mulheres bonitas, comediantes muito engraçados, todos eles, homens e mulheres, grandes cantores e muita disciplina. A revista é um gênero musical. Eu já mostrei para vocês que o musical sempre esteve entre nós. A revista criou um sistema. Significa que tinha... Eu falei, olha, o trombonista da minha orquestra, que está com o espetáculo em cartaz, o trombonista ficou doente, está com uma pereba na boca, não pode tocar trombone. Pô, liga lá no sindicato dos trombonistas que eles te mandam um para hoje. Pô, estou precisando de uma cantora bonita que saiba contar piada. Pô, tem a fulana, tem a fulana, tem a fulana. Havia uns pontos certos no Rio de Janeiro, que era a capital do país, os pontos certos onde encontrar o pessoal do teatro de revista. Pô, fiz uma letra aqui, legal, queria que alguém botasse um samba nela. E vice-versa. Pô, tô com essa música aqui, o cara vai e toca na caixinha de fósforo. Precisava de alguém que botasse letra. Foi numa dessas, um cômico de revista veio com uma melodia para o Chico Anísio e falou, Chico, eu estou com uma música aqui que pega aqui um negócio. Falei, mas agora estamos no meio de uma festa e tal. E o cara falou, não, ouve aí, Chico. E o cara cantou. O Chico Anísio dizia que ele cantava poioió. Cantou poioió, poioioioio, poioió, poioioioio. Essa música, Chico Anísio botou letra, virou hino aos músicos e é a maior homenagem feita para os músicos brasileiros. Que começou assim, um cara que não sabia música, que era um comediante chamado Chocolate, veio cantando na caixinha de fósforo e fazendo poioiô. Chico Anísio pegou a melodia e escreveu a letra. Eles foram lá e gravaram. Essas coisas da revista faz com que você tenha um sistema. Por que eu estou insistindo nesse sistema? Porque a revista foi muito forte do final do século XIX até a metade do século XX. Como eu falei, ela chama revista porque ela passa em revista o ano que passou. Dá uma revista, uma reolhada. No caso das companhias de teatro francesas, pegavam os melhores espetáculos. Até que um esperto falou, pô, isso daí pode virar um espetáculo melhor. E aí, ao invés de ele pegar os fatos teatrais, ele pegou os fatos da sociedade, os fatos políticos, os fatos econômicos, as piadas, os desastres e tal, e botou tudo numa peça. E passou a chamar isso de revista de ano. Isso fez muito sucesso na Europa toda, depois chegou no Brasil, fez igualmente muito sucesso. Mais recentemente, o pessoal tenta fazer uma linha sucessória, né, do teatro de revista até o musical que está aí. Esse musical que está aí é o musical americano. Ele não tem a ver com o sistema de revista. Sobre o sistema. Funcionou tudo muito bem até 1946, porque os principais financiadores de revistas eram os cassinos. Porque você precisava de shows
com muita alegria, muita música, mulheres bonitas, bons atores. Os cassinos bancavam tudo, tinham espetáculos maravilhosos. No Brasil todo, mas principalmente no Rio de Janeiro. Aí um dia, o presidente era o Eurico Gaspar Dutra, e a mulher dele, Dona Santinha, ouviu o padre confessor dela, e ela chegou e falou para o Dutra: Dutra, não é certo um país cristão ter jogo de azar. Aí ele foi e proibiu os cassinos. Proibiu o cassino, proibiu o jogo do bicho, proibiu um monte de coisa, mas, por exemplo, não proibiu Loteria Federal, não proibiu corrida de cavalo, porque isto aqui é um antro de hipocrisia. Mas, como eu disse, tinha um sistema, então saiu o patrocínio dos cassinos, ainda ficou uma época em que a revista se segurava com a bilheteria. No final dos anos 50, ela já estava bem decaída, começo dos anos 60, ela já estava bem decaída. As roupas das mulheres tinham ficado cada vez mais curtas, mais justas, e as piadas de maliciosas estavam virando piadas francamente pornográficas. E o teatro de revista definhou até a morte. No começo dos anos 60, um jornalista carioca, o grande Sérgio Porto, pseudônimo Stanislau Ponte Preta, disse: isso daí não é mais teatro de revista, isso é teatro rebolado, porque é só o que ele oferece. Lindas moças com pouca roupa, rebolando enquanto alguém dizia piadas mais cabeludas. Um exemplo do que era o teatro de revista quando ele começou, uma peça do Arthur Azevedo chamada Rio de Janeiro, em 1877, que é uma peça de ano. Essas peças elas têm a seguinte fórmula: tem sempre um compadre que vem de fora e encontra um compadre que é daqui. Aqui é uma cidade grande. O cara chega e fala: por favor, meu amigo, onde fica tal lugar? Fala: é do outro lado da cidade. Poxa, eu vou me perder se eu for para lá. Ah, meu amigo, eu estou indo para lá, eu te acompanho. E eles vão andando. E conforme eles vão andando, vão passando pela cidade e dá para o compadre de fora perguntar para o compadre local: o que é isso? Aí o cara explica. Então, por exemplo, uma das cenas dessa peça tem vários senhores ali, todos de cartola, de fraque, roupa de executivos, de banqueiros na época. Um deles fala: quem são aqueles ali? Espera que você já vai ver, vamos ouvir. Aí um fala: eu comecei esse ano com 1.500, achei que não ia dar para nada, estou fechando com 6.000, está ótimo. Não, para mim foi ótimo. Para mim foi ótimo que eu comecei com 12.000, estou tirando quase 20.000. Oh, que maravilha. E eles falam de cifras altíssimas, de investimentos e tal. E aí o de fora pergunta para o local: quem são esses? Aí estão discutindo os seus investimentos e o resultado desses investimentos durante esse ano. Mas quem são eles? Ah, aquele ali é a varíola, ali é o sarampo, ali é a febre amarela, ali em tempos de pandemia, era assim que a gente era tratado na capital do país. Com o tempo, eles foram tirando esse negócio de revista de ano. Por quê? Porque você extrai a revista em janeiro, ela dura até fevereiro no máximo. E é um investimento grande. Então passou a ser revista um espetáculo que tem vários shows amarrados por um fio condutor qualquer. Então você tem lá bons comediantes, bons cantores, boas cantoras, grandes dançarinas, grandes vedetes, grandes músicos, cenografia exuberante. E é isso tudo que você assiste pelo preço de um ingresso só. É claro que, depois que os cassinos fecharam, essa estrutura foi emagrecendo até chegar ao seu fim com o teatro rebolado. Próximo passo, século XX. Até lá, pessoal.